Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer algo diferente do que eu sempre fiz aqui no canal, que não é mostrar basicamente meu dia a dia, mas sim falar de algo de uma perspectiva minha, de um fato que aconteceu aqui, que foi o apagão no dia 28 de abril de 2025, que eu acho que o mundo todo ficou sabendo desse apagão que aconteceu aqui em Portugal e uma parte da Espanha. E bom, hoje eu tô aqui num lugar totalmente nada a ver para gravar esse vídeo, mas aqui tem paz, né? Tem silêncio, então vai ser bom para conversar direitinho com vocês. Já vai deixando aí o like, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo. E se você também sobreviveu a esse apagão, se você também passou por esse momento, deixa aí nos comentários que eu quero saber como foi sua experiência, o que você fez nesse dia. E se você também ficou com medo desse apagão, porque eu fiquei bastante receoso, porque a gente não tinha informação, não tinha nada. Então deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua experiência. E também se você assistiu da sua televisão, se ficou sabendo de alguma notícia, o que você achou quando noticiaram tudo isso na televisão. Como eu falei, no dia 28 de abril desse ano, teve um grande apagão aqui na Espanha, em Portugal também, e uma parte da França. E deixou a gente totalmente sem informação, sem meio de comunicação e o principal, sem eletricidade, né? Nesse dia, por volta mais ou menos de meio-dia e meia, caiu completamente a luz. Eu lembro que eu estava ainda na cama, assim, a gente estava esperando para ir para uma aula da faculdade e a Sabrina tinha ido no banheiro e ela falou, a luz caiu. Não, normal, né? Ou alguém tá fazendo alguma obra aqui no prédio, desligou, porque, cara, assim, desde quando eu cheguei aqui, nunca teve um apagão. Não é algo comum aqui, que geralmente no Brasil, sempre, pelo menos onde eu morava, de vez em quando acontecia, voltava logo, mas acontecia. Aqui não. E eu vou completar 4 anos aqui. Então, não, é algo normal, né, e tal, beleza. Só que quando eu fui mexendo no meu celular, na internet, normal, tava também sem sinal de telefone. Ah, não, estranho, né, porque, tipo, Wi-Fi, beleza, mas o sinal de telefone... E aí eu fiquei, né, fiquei de boa, até o momento tava tudo tranquilo. E aí... Onde começou o real desespero foi quando eu tentei me comunicar por qualquer tipo de meio assim, telefone, ligar, internet, e não funcionava. Eu falei, Sabrina, a gente vai saber se caiu realmente a luz total se tiver o semáforo sem funcionar. Aí quando a gente abriu a janela já tava um pouco assim de caos, né? Os carros assim sem parar, algumas pessoas na rua falando, ai, que eu fiquei sem energia, eu tô sem comunicação e tudo mais, tenho que ir buscar meu filho na creche. E aí escutando isso pela janela, caraca, aí foi onde foi girando ali aquela chave, né? E aí eu fui e falei, Sabrina, vamos fazer o seguinte, isso já tinha passado mais ou menos 1 hora, tinha uma pessoa no elevador presa já há 1 hora também, que quando caiu ela tava lá dentro. E as pessoas estavam perguntando se ela estava bem e tudo mais. Eu falei, Sabrina, vamos fazer o seguinte, a gente tem que descer o Blake. Blake é meu cachorro, né? Então vamos descer ele e aproveitar. Vamos lá no teu irmão, que ele mora perto da gente, meu cunhado no caso, né? Vamos lá no teu irmão e a gente vê, porque ele tem carro, a gente vê o que está acontecendo pela cidade. E também ver se está todo mundo bem lá, né? Que ele tem filho pequeno. E aí a gente foi lá. Quando a gente chegou lá, a gente chamou, né, sem interfone funcionar, as pessoas já estavam na rua e tal. Pra falar a verdade, uma boa parte estava tranquila. Por quê? Porque a gente tá chegando no verão, aqui a noite tá anoitecendo 10 da noite, pra vocês terem ideia. 10 da noite ainda tá de dia. Então assim, o pessoal nesse dia tava fazendo um bom dia, o pessoal tava passando por rio e tal. Uma parte fazendo isso e outra parte muito desesperada. Nesse meio tempo que a gente tava saindo de casa pra ir pra casa do meu cunhado, aí a gente passou por alguns mercados, tipo assim, já tava... uma loucura lá dentro, uma loucura. Papel higiênico já não tinha mais. Aqui na Espanha tem muito disso. Tipo, o pessoal é muito imediato. Levaram todo tipo de papel higiênico, ficou sem papel higiênico, água, levaram tudo também. Então foi meio desesperador aí, né? Nessa hora você vê essa situação. Eu nunca tinha vivido algo parecido. Você tá, tipo, olhando as coisas acabando, você não sabe o que vai fazer, se vai voltar, se você tem que comprar, e se você se comprar muita coisa, volta a energia do nada. Como eu falei, cara, uma das piores sensações do mundo é você não ter comunicação de nada. Você não conseguia ver na televisão o que estava acontecendo, nada. E a gente não tinha rádio. E aí a gente chegou na casa do irmão da Sabrina, ele mora no primeiro andar. A gente gritou, e na última tentativa a gente gritando pelo nome dele, ele escutou. E quando ele saiu lá de dentro, ele já voltou tipo assim, falando...
Cara, saiu ali no rádio que eu desci no carro, que eu tô sem comunicação de nada, escutei no rádio, que talvez a gente fique até 76 horas sem luz. E tipo, isso no início, obviamente, era muita desinformação. Até o pessoal de meio de comunicação tava passando desinformação, né? A gente se desesperou, né? Eu falei, não, então e agora? Vamos no mercado, né? Eu tava com o Blake, né? A gente tinha ido lá, eu falei assim, vou deixar o Blake em casa, vocês passam lá, me buscam. E a gente vai nos mercados, a gente aproveitava e buscava a mulher dele, né, que estava no trabalho, que também foi liberada mais cedo por causa desse apagão. Ou seja, nada funcionou basicamente nesse dia, né? Outro detalhe muito importante, caiu a luz geral. Eu, por exemplo, e boa parte das pessoas hoje em dia não anda com dinheiro normal em papel, né? Esse dia, simplesmente por estar sem sinal nas maquininhas, grandes estabelecimentos não estavam, supermercado principalmente, não estavam aceitando cartão. E a gente, velho, como é que a gente faz? A gente, tipo, não estava preparado para isso. Tinha saído a notícia, basicamente, uns meses, 1 mês, 2 meses antes, ou umas semanas até, que era para preparar um kit de sobrevivência, né? Foi o presidente mesmo que falou, vocês podem pesquisar aí, qualquer coisa eu deixo aqui no vídeo. Um kit de sobrevivência, tipo, de água, comida em conserva, essas coisas. Você associa tudo isso te dá um desespero muito grande, né? Porque você fica, velho, tá acontecendo e a gente não tá preparado. Eu sem dinheiro, a Sabrina também, só com dinheiro no banco. E a gente, o que é que a gente faz? Tentamos passar em caixa eletrônico, nada. Nisso já eram as 2h30 da tarde, já não tinha mais banco aberto também pra você ir lá e pegar, né? E aí você fica, velho, o que é que eu faço agora? E a gente andava na rua, ambulância e tal. E nesse meio tempo que o irmão da Sabrina foi me buscar com ela, eu tava subindo em casa pra deixar o Blake e a pessoa ainda apertando no sinal de emergência do elevador. Eu, cara, essa senhora ainda tá presa aqui, era uma senhora. Essa senhora ainda tá presa aqui já faz 3 horas desde que aconteceu o apagão, que começou. E aí ela me falou assim, você pode, por favor, chamar a ambulância? Porque eu já tô presa aqui há 3 horas e eu tô sem ar. Aí, velho, você escutar isso, você fica desesperado, né? E a gente não conseguia simplesmente ligar pros bombeiros também, pra nada, polícia, nada. E aí eu fui, na hora que o irmão da Sabrina chegou pra me buscar, eu perguntei, tu sabe o número dos bombeiros? Aí ele, não, sei não, mas entrei no carro rápido que acabou de passar um aqui. E o que foi que aconteceu? Aí eu expliquei que a senhora estava presa dentro do elevador e que estava sem ar já, né? E aí a gente passou e os bombeiros estavam parados na polícia, perguntando para a polícia se tinha alguma novidade, alguma coisa que eles estavam incomunicável também, para poder ir lá e ajudar. E aí a gente parou o carro, meu cunhado buzinou, eu falei, ó, tem uma senhora presa lá dentro do elevador, ela já tá sem ar e tal. Aí eles pediram o endereço, eu falei assim, você quer acompanhar a gente ou quer que a gente vá lá, que é aqui do lado? Aí ele, pois vai, vocês puxem na frente e a gente vai atrás. E aí ficou aquele cenário de apocalipse zumbi, sabe? Eles ligaram assim a sirene, todo mundo na rua parado assim olhando. Aí o sinal já não funcionava mesmo, a gente passando no sinal e tudo. Quando a gente chegou em casa assim, eles desceram bem rápido assim dos carros dos bombeiros, já chegaram com a chave lá que já abriu o elevador, que eu nem sabia que eles tinham isso, né? É óbvio, mas eu não sabia. E aí eles abriram assim e perguntaram se eu sabia em qual andar ela tava. E aí ela começou a bater no elevador. Eu tô aqui e tal. Eu perguntei em qual que ela tava. Ela falou, eu tô entre o primeiro e o segundo. Ela ficou tão sem ar lá dentro que ela abriu a porta do elevador, que tem uma porta primeira lá. Ela abriu pra poder respirar. E ela falou, eu só tô sentindo cheiro de gás aqui e de fumaça, ela falando, né? E aí você fica, caraca, velho. E aí os bombeiros conseguiu tirar ela, né? Nesse meio tempo a gente não esperou também, porque a gente tinha que correr pro mercado. E a gente correu pro mercado. Os hospitais estavam funcionando já com gerador. Acionaram aqui muitas províncias aqui da Espanha. Acionou o estado de emergência, que é tipo, precisa da atenção do governo nacional para aquele lugar, sabe? Eu não sei dizer se aqui em Lugo em si aconteceu isso, mas aqui em cidades vizinhas sim. Por exemplo, Ourense, que é aqui muito perto, acho que é 1 hora ou menos daqui, ficou sem luz mais de 24 horas. E teve cidades que eu não sei dizer o nome, que ficou ainda mais de um dia, pra até voltar tudo. Eu escutava na rádio, no carro do meu cunhado, né? E ficava falando, no momento a gente não sabe o que tá acontecendo, se sabe que Portugal também tá 100% sem energia, e que uma parte da França, e nisso também tinha gente dizendo que tinha ficado sem energia em outros países, como a Alemanha, uma parte da Itália. Pra você ver como é ruim ficar sem internet, sem comunicação, porque chega muita notícia fake, né? Que não é verdadeira. Aí tipo, você fica, caraca, esse tanto de país é uma merda muito grande que tá acontecendo, né? E aí no rádio começaram tipo, os responsáveis, né, do pessoal assim, do governo já,
começaram a falar que não sabiam o que estava acontecendo, mas que a população se acalmasse e que só se preparasse para algum eventual, tipo, vários tempos aí sem luz. Quando a gente chegou no mercado, voltou uma parte da luz aqui da cidade, isso já era 6 horas da noite. E aí a gente já tava indo pro caixa, a gente não comprou tudo que a gente ia comprar, né, porque a gente falou, vamos se preparar. Ah, em relação ao dinheiro, né, que não tava aceitando cartão, a gente foi no Carrefour, que era o único que tava aceitando o cartão. Porque lá tinha gerador, e aí o sinal das coisas lá tava funcionando normal. Assim, canto que tinha gerador, seguiu a vida normal, né, empresas, enfim. Só que, obviamente, o gerador, ele tá ali para um eventual 1 hora, 2 horas, até 3 aí sem luz, mas não um dia, sei lá, 6, 7 horas sem luz. Não, aí já, para ele já é meio desesperador, né? A gente começou a ver as reais notícias, as verdadeiras notícias. O presidente falou que tinha caído 15, eu não sei dizer a palavra certa, não sei se é gigawatts, que é tipo assim, é uma quantidade significativa de luz que caiu assim, é tipo, como se tivesse cortado de repente. E ele disse que essa quantidade abastecia 80% da Espanha, sabe? Inclusive teve região da Espanha que não ficou sem luz, mas foi pouquíssimo. E ele falou que não precisava se preocupar, enfim, que tinha sido algo normal, que ia resolver, que não tinha sido um cyberataque. Só que muita gente fala que tudo isso é mentira, né? Que eles falam isso para acalmar e tal, porque ainda depois de tudo isso ele falar que não era nada importante, nada preocupante, que ia voltar tudo ao normal, nisso a gente estava recebendo notícia que isso é verdadeiro, que a França forneceu uma parte da energia dela para ajudar a retornar à normalidade aqui, porque também essa parte de luz que caiu da França era também daqui, que a Espanha, tipo, é tudo interligado, né? Da Espanha, que abastecia essa pequena parte da, Espanha, da França, e aí caiu lá também. E aí a França foi e ajudou um pouco de luz aqui, enfim. E aí você fica, tipo, velho, não é nada preocupante, mas por que ele tá dizendo que a partir desse momento, para preparação, tá comprando não sei quanto aí de combustível para deixar guardado para eventual casualidades como essa, né? Ele falou que era para deixar para reserva, tipo, o hospital precisar, esses geradores normalmente funcionam a gasolina, diesel, sei lá, para deixar guardado para emergências como essas. E aí você começa a raciocinar, né? Então, tipo, teve gente que disse que foi sim cyberataque, teve gente que disse que eles falaram lá do governo que não foi, para não se preocupar. Obviamente, quando acontece algo e o pronunciamento vem do governo e tudo mais, você tem que sim ou sim acreditar neles, né? Então a gente acredita que foi algo pontualmente que não vai voltar a acontecer, ou pode voltar a acontecer, mas que também não foi nada demais. Mas ao outro lado a gente fica com medo, porque antes de acontecer, já estava nesse pedido de kit de emergência, que já era para montar, todo cidadão tinha que ter esse kit de emergência. Depois veio esse apagão, sabe? Aí vem a história de tipo, que tal país vai atacar aqui na Europa, vai atacar a Espanha. Você fica naquela. E esse vídeo, o intuito desse vídeo é eu falar a minha perspectiva de relação a tudo isso, sabe? De tudo que está acontecendo no mundo, nem só aqui na Espanha, nem só nessa casualidade. Meu ponto de vista é que sim, que a gente está muito próximo de uma guerra aí mundial, sabe? Eu acho que quando você cisca ali o fósforo, tá ali propenso a todos os fósforos ali a pegar fogo. Então, começou já nisso da Rússia, sabe? Da Rússia e da Ucrânia. Para vocês que estão aí no Brasil ou em outros países que não tá tão afetado assim por essa guerra deles, talvez para vocês seja só algo bate-boca entre eles e sim, mas aqui a gente vê como tá séria essa guerra deles. Vem muitas mulheres para cá só com os filhos, porque os homens foram obrigados a ficar na guerra. Então, imagina você ter que deixar seu pai ou seu marido lá em outro país no meio da guerra com, sei lá, acho que é uma guerra no nível que tá deles lá, 90% de chance de morrer. Tem cidades que foram completamente já destruídas. Então, assim, a gente vê o poder dos Estados Unidos, a China, Japão, sei lá, esses lugares tudo aí, que estão sempre aí discutindo, que um vai taxar o outro, que o outro não sei o que não vai mais exportar para tal. Essas coisas, tem muita gente que diz que vai ser tipo uma nova Guerra Fria. Eu não acredito que seja uma nova Guerra Fria por causa do poder e a tecnologia que a gente tem hoje em dia, sabe? Porque a primeira coisa que veio na cabeça foi um cyberataque. Não veio, tipo, nossa, o que será que foi? Caiu algum cabo? Sei lá, aconteceu alguma coisa? Não. A primeira coisa que veio na cabeça de todo mundo foi
Foi um cyberataque. Por quê? Por causa das tecnologias que a gente tem hoje em dia. Os ataques hoje em dia estão assim, te roubam, te tiram todo o dinheiro da conta e tudo mais. E sem contar as armas nucleares que foram criadas hoje em dia, né? Isso é o ponto mais importante a se falar aqui. Então, eu acredito assim que em um futuro bem próximo vai ter uma guerra aí. Quando começar, aí se prepara para tal. Aí pode acontecer tal. Mas fica tranquilo que tá tudo de boa. Ou tal, não tá. Sabe? Eu sou desse ponto de vista. Enfim, tem muita coisa acontecendo no mundo que está sendo colocada em mãos. A opinião desse povo político e esquecendo da população. É o meu ponto de vista, tá? Eu não tô falando aqui que é o que realmente está acontecendo, não. É o meu ponto de vista. E por causa disso, como sempre foi, que é o que eu já vi uma vez na internet, por briga de velhos, a população aí, né, se lasca aí inteira. E aqui na Espanha, em Portugal, na França, no Brasil talvez, né, não vai ser diferente. Vamos sofrer aí uma grande guerra com essas ideias políticas, com esses confrontos políticos. E é isso, hoje em dia tem muitas potências. Antes a gente via isso, a Rússia, Estados Unidos e tal, mas hoje em dia está se criando muitas armas nucleares, tem muitos países já se preparando muito com armamento e tal. Você não vê, tipo, beleza, a Ucrânia não está sozinha nessa, mas é um país minúsculo comparado à Rússia. E tá aí, a população, é o que eu acabei de falar aqui agora para vocês. A população foi quem sofreu com tudo isso, porque o país está destroçado. A economia de outros países, os preços de produtos de outros países foram afetados por causa de decisões deles, sabe? Por exemplo, aqui muita coisa, quando eu cheguei aqui, um arroz era 80 e poucos cêntimos. Hoje em dia você compra um arroz por quase 2 euros. Muita coisa era exportada da Ucrânia. Então quando começa uma guerra, você pode falar, foda-se, né, no meu país. Não é assim que funciona, sabe? Tipo, muita coisa exporta. O Brasil, principalmente, praticamente mais exporta do que importa. Então, tem que pensar um pouco aí, né? Acho que a gente tem que se ligar bem no que tá acontecendo no mundo. Eu sempre digo que o fim do mundo não vai ser tipo, apocalipse, aí vai cair um meteoro. Véi, o fim do mundo é a gente mesmo, vai ser a gente se matando, vai ser uma ideia contra a outra. A gente vê hoje em dia a gente se matando aí por R$5. Tem gente que mata por político. Então eu acho que esse é o nosso futuro, sabe? Vai estar ficando cada vez pior. E é o que eu acabei de falar. Quando alguém te fala, se prepara, não é porque tá de boa, não. É igual eu falar, tu se prepara aí, viu? Mas tá tudo certo. É tipo, eu tô te falando, tu se prepara, alguma coisa tá vindo, sabe? É o meu ponto de vista. Então, assim, eu desejo que, na verdade, não ocorra nada disso, né? Porque uma guerra nunca foi legal, nunca foi boa. A gente sempre só escuta histórias ruins de guerra. O vídeo de hoje é sobre isso, né? Um tema bem diferente que eu trouxe aqui pro canal, mas que foi algo que me deixou com bastante medo. Mesmo nesse dia, até depois, uma alternativa que eu fiz, não vou mentir, foi eu tirei basicamente todo o meu dinheiro da conta. Para quem não sabe, em uma guerra, às vezes sua conta ali, você perde seu dinheiro é bloqueado e tudo mais. Então foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando voltou tudo à normalidade. Tirei boa parte do meu dinheiro da conta por uma eventual necessidade, né? Eu acho que se preparar nunca é exagero e nunca é demais. Deixe aí nos comentários sua opinião, se você também está de acordo com o que eu falei, se você acha que alguma coisa que eu falei é um absurdo, que não vai acontecer. Me fala aí também nos comentários se você ficou com medo, como eu falei, quem vivenciou isso, ou até mesmo quem assistiu de casa aí, tudo que estava acontecendo. Como eu falei aqui, foi uma tremenda loucura, a gente ficou sem comunicação total, não conseguia falar com um vizinho, não conseguia falar com ninguém, porque não tinha como, um vizinho que eu digo assim, né, por telefone. E se eu fosse do meu vizinho do lado, ele também não sabia o que estava acontecendo, porque se o da televisão, o jornalista não sabe, imagina a gente. Mas enfim, já passou, né, por enquanto tá tudo na sua normalidade. Tem gente que ainda tá com medo, tem gente que tá se preparando. Detalhe, não se esqueçam que grandes milionários estão construindo grandes bunkers, né? Não se esqueçam disso. Mark Zuckerberg, essa galerinha toda aí estão construindo os bunkers aí. E é um vídeo que eu já assisti também, que é por que eles estão construindo isso, né? Por que eles estão fazendo curso também, que se você pesquisar aí no canal do Peter, para quem conhece aí, se eu não me engano, do canal do Ei Nerd, é alguma coisa assim. Ele já falou que esses grandes milionários estão fazendo até curso de sobrevivência. Então assim, por quê? Eu acredito que esse pessoal tem muito mais informação que a gente, né? Do que tá para acontecer.
E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco como foi ter essa vivência aqui nesse dia, que foi caótico, né? E por enquanto, graças a Deus, tá tudo bem por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. E é nóis. Valeu!